Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, nós vamos mergulhar fundo em um dos capítulos mais importantes e impactantes de toda a Bíblia. Gênesis, capítulo 3. Este capítulo, pessoal, muda absolutamente tudo. É aqui que a história da humanidade toma um rumo que afeta cada um de nós até os dias de hoje. Então, já pega seu café, sua Bíblia e vem comigo explorar essa história fascinante. Antes de entrarmos em Gênesis 3, vamos só relembrar rapidinho o contexto. Em Gênesis 1 e 2, vimos Deus criando o universo perfeito, a terra, os animais e, por fim, o ser humano à sua imagem e semelhança. Adão e Eva viviam numa harmonia incrível no Jardim do Éden, em comunhão total e direta com Deus. Havia apenas uma única regra: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus foi super claro: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Tudo era perfeito, tudo era bom. Mas Gênesis 3 começa com 3 palavras bem perturbadoras. Ora, a serpente, o texto diz que ela era o mais astuto de todos os animais do campo. Mas quem é essa serpente? A própria Bíblia mais frente nos revela que ela é uma representação de Satanás, o adversário de Deus. E reparem na estratégia dele. Ele não chega acusando, ele não ataca de frente. Ele começa com uma pergunta aparentemente inocente, semeando a dúvida. É verdade que Deus disse: não comam de nenhuma árvore do jardim? Percebem a sutileza? Ele distorce completamente o que Deus disse. Deus tinha dado todas as árvores como alimento, exceto uma. Mas a serpente faz Deus parecer um tirano, alguém que proíbe e limita. Eva então responde, corrigindo a serpente. Mas ela mesma já comete um deslize. Ela acrescenta algo que Deus não disse: nem tocareis nele. Ela exagera a proibição, e é nessa brecha que a serpente dá o bote, o ataque direto: certamente não morrerão. Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Essa é a mentira primordial, a raiz de todas as outras. Questionar a bondade de Deus e prometer que nós podemos ser os nossos próprios deuses, definindo o que é certo e errado. E então, o inevitável acontece. O texto descreve o processo interno de Eva. Ela viu que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Ela cedeu à tentação, comeu o fruto e o ofereceu ao seu marido, que estava com ela, e ele também comeu. 2 coisas muito importantes aqui. Primeiro, Adão estava presente o tempo todo. Ele não foi enganado. Ele estava ali e não interveio. Segundo, a responsabilidade foi de ambos. Foi uma escolha consciente. E qual foi o resultado? Então os olhos de ambos se abriram. Mas não da forma que eles imaginavam. Eles se deram conta de que estavam nus. E pela primeira vez na história da humanidade, sentiram vergonha. A nudez, que antes representava pureza e inocência, agora se tornou um símbolo de vulnerabilidade e exposição. A perfeita intimidade com Deus e um com o outro foi quebrada. E a primeira reação deles, tentar resolver o problema por conta própria, costurando folhas de figueira para se cobrirem. E então,
Na viração do dia, eles ouvem os passos de Deus caminhando pelo jardim, como era o costume. Mas agora, em vez de correrem ao encontro do Criador, Adão e Eva se escondem. Deus chama: Adão, onde está você? Essa pergunta não é porque Deus não sabia onde ele estava. É uma pergunta de relacionamento, um convite para que Adão confrontasse sua nova e trágica realidade. A resposta de Adão é reveladora. Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Medo, vergonha, separação. Esses são os primeiros frutos do pecado. O pecado sempre nos leva a fugir de Deus, quando o que mais precisamos é correr para Ele. Deus então pergunta diretamente: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual eu o proibi de comer? E aí, infelizmente, começa o jogo de empurra-empurra. Adão culpa Eva. Foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto. Eva, por sua vez, culpa a serpente. Ninguém assume a responsabilidade pelo seu próprio ato. Então, Deus pronuncia as consequências dessa desobediência. Para a serpente, ela é amaldiçoada, rastejará sobre o ventre, e haverá inimizade entre sua descendência e a da mulher. E aqui, no meio do juízo, surge a primeira e mais incrível promessa de redenção. A descendência da mulher esmagará a cabeça da serpente. Uma clara profecia sobre Jesus Cristo. Para a mulher, Deus anuncia dores no parto e um desequilíbrio na relação com o marido. É importante notar que não é uma maldição sobre a mulher, mas as dolorosas consequências do pecado entrando no mundo. Para o homem, a própria terra é amaldiçoada por causa dele. O trabalho, que antes era uma atividade prazerosa e criativa, se tornaria árduo e frustrante, com suor, espinhos e cansaço. E por fim, a sentença final para a humanidade: do pó você foi formado, e ao pó voltará. A morte física entra na história, mas reparem num detalhe incrível: mesmo no meio do julgamento, Deus demonstra sua misericórdia. Ele mesmo faz roupas de pele para cobrir a vergonha de Adão e Eva. Para isso, um animal inocente teve que morrer. Foi o primeiro sacrifício, o primeiro sangue derramado, um prenúncio do Cordeiro de Deus, que um dia tiraria o pecado do mundo. Por fim, para proteger a humanidade de viver eternamente nesse estado caído, Deus expulsa Adão e Eva do jardim do Éden. Ele coloca querubins e uma espada flamejante para guardar o caminho de volta para a árvore da vida. Isso pode parecer um ato cruel à primeira vista, mas na verdade foi um ato de profunda misericórdia. Imagine viver para sempre separado de Deus, dominado pelo pecado e pelo sofrimento. A expulsão do Éden fechou um capítulo, mas a história da redenção estava apenas começando. Gênesis 3, portanto, é a chave para entendermos o nosso mundo. Ele explica por que existe dor, sofrimento, morte e conflitos. Não é porque Deus seja mau ou distante, mas porque a humanidade, em Adão, escolheu seu próprio caminho, um caminho de rebelião. Mas a melhor notícia de todas é que a história não termina aqui. A promessa feita ali mesmo, em Gênesis 3:15, encontra seu cumprimento em Jesus Cristo. Ele veio para esmagar a cabeça da serpente, para vencer o pecado e a morte na cruz, e para nos reconciliar com o Pai. O que Adão perdeu no jardim, Cristo reconquistou na cruz.
o acesso à presença de Deus foi restaurado. E a pergunta que fica para nós hoje é: como está a sua relação com Deus? Você ainda está se escondendo, tentando cobrir sua própria vergonha? Ou você está correndo na direção dele, aceitando a cobertura que só Cristo pode oferecer? Se este vídeo te ajudou a entender melhor essa passagem tão fundamental, não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos estudos. E comente aqui embaixo: o que mais te impactou nesse capítulo de Gênesis? Eu vou adorar ler e interagir com vocês. Muito obrigado pela companhia, um grande abraço e que Deus te abençoe.